Olá! Hoje eu quero falar com você sobre a importância do planejamento tributário. Fazendo um planejamento tributário eficiente, você vai conseguir não só pagar menos tributos, menos impostos, mas também vai melhorar a sua lucratividade, diminuir o preço de venda dos seus produtos ou serviços e também melhorar o seu fluxo de caixa com uma maior retenção de dinheiro na sua empresa. Eu sou o Vitor Maestra, diretor do FC Grupo Contabilidade, sou professor, contador e consultor empresarial. Digo para você que se gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe nos comentários sugestões para a gravação dos próximos vídeos. Planejamento. O que é planejamento? Planejamento nada mais é do que o elaborar um plano para um período de tempo, buscando alcançar um objetivo. Quando a gente fala em planejamento, a primeira ideia que a gente tem é o famoso planejamento estratégico, onde eu vou projetar a minha empresa por um período aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou até maior se for o caso. E dentro desse planejamento estratégico entra uma figura principal que é o planejamento tributário, porque a tributação ela pode corresponder até 30% ou mais do valor de venda dos seus produtos ou dos seus serviços. Então é de suma importância que você dê atenção para o planejamento tributário da sua empresa. Aliás, eu posso dizer que é dever do empresário, do empreendedor, buscar a menor carga tributária possível, porque isso é fazer uma boa gestão. Inclusive está previsto na lei, que se eu pegar no Código Civil, no artigo 1011, está dizendo que o administrador tem que fazer os atos que melhorem o desenvolvimento da empresa. E quando a gente fala em planejamento tributário, é lógico que eu tenho que entrar na questão da elisão fiscal e da evasão fiscal. O que vem a ser elisão fiscal e evasão fiscal? A elisão fiscal, que também é conhecida como planejamento tributário, é a forma legal que eu tenho para reduzir tributos na empresa, utilizando um projeto ou se apropriando de brechas existentes na legislação para poder formar a menor tributação possível. É lógico, é direito do empresário pagar a menor tributação possível de forma legal dentro da sua empresa. Mas é dever do empresário, do empreendedor, do diretor, do gestor da empresa estudar para alcançar essa menor tributação, junto, é óbvio, com profissionais da área contábil e jurídica. Como exemplo da elisão fiscal, posso colocar aqui como, por exemplo, tenho benefício fiscal em Santa Catarina, Minas Gerais, no Espírito Santo, onde eu tenho o chamado crédito presumido na hora da venda dos produtos, ou seja, eu me presumo de uma alíquota e pago apenas um percentual sobre a venda, dependendo de cada estado aí. Isso me traz uma redução da carga tributária do ICMS do que eu fazer o sistema de débito e crédito do ICMS com as alíquotas normais, e creditar na entrada de 4, 7, 12% e depois vender na saída também a 4, 7, 12 ou na alíquota interna do meu estado, sendo que eu também tenho que pagar daí o diferencial de alíquota. No benefício fiscal tiro o diferencial de alíquota? Não, permanece o diferencial de alíquota. Só que eu tenho uma carga tributária reduzida na questão do ICMS que vai beneficiar o e-commerce. Então, ao fazer o planejamento tributário, no caso de uma empresa de e-commerce, eu tenho que estudar para ver se não vale a pena eu mudar a sede dela para um desses 3 estados que eu comentei para conseguir uma redução tributária. Isso eu estou falando que faz parte do planejamento tributário, que é a chamada elisão fiscal, onde eu reduzo minha carga tributária de forma legal, utilizando o que a lei me proporciona. Agora, ao contrário, quando eu falo de evasão fiscal, também conhecida por muitos como sonegação fiscal, pode ser também simulação, manobras ilícitas e demais fatos que diminuam a tributação da empresa de forma ilegal, de forma errada. A evasão fiscal ela é considerada crime. E além de levar a empresa a ter autuação fiscal, com provavelmente pesadas multas, ainda pode fazer com que os proprietários, os diretores, respondam criminalmente por suas ações que causaram a simulação, a evasão, a sonegação fiscal. Então, diminuir carga tributária através da evasão fiscal não é bom para a empresa, podendo receber autuação e ainda ser processada
por crime fiscal. Vou colocar como um exemplo de evasão fiscal. Vou pegar aí a tributação pelo município do ISS. O ISS ele diz que para algumas atividades, vou pegar lá construção civil e outras, eu tenho que pagar o ISS aonde eu presto o serviço, na localidade que eu presto o serviço. Agora, a maioria dos serviços eu pago na cidade onde eu tenho a empresa, onde eu tenho minha sede fiscal. Vou pegar um exemplo, uma empresa de odontologia, né? Ela tem sua sede no município A, então ela tem que recolher ISS para o município A. Só que esse município A tem uma tributação de ISS de 5% sobre o faturamento da empresa. E eu tenho um município B que tem uma alíquota menor de 3% de ISS sobre o faturamento da empresa. O que muita gente acaba fazendo? Pega essa empresa do município A, cria uma filial no município B, emite as notas e tributa a movimentação da empresa no município B, só que continua prestando serviço aqui no município A. Tem sua sede instalada e presta serviço no município A, dizendo que isso é planejamento fiscal, planejamento tributário. E não é, pessoal. Isso é uma manobra de evasão fiscal. Isso é uma simulação. Eu estou simulando uma atividade em outro município para pagar uma carga tributária menor no ISS. Se o fisco pegar, o que ele vai fazer? Normalmente ele vai autuar essa empresa odontológica porque ela está prestando serviço aqui no A, só que está tributando lá no município B. E o que é pior ainda, o município B não vai retirar a cobrança, então ela vai ficar com cobrança de tributação em 2 municípios ao mesmo tempo. Aí tem que entrar na justiça, provar que estava num, provar o porquê abriu a filial lá e normalmente vai receber uma autuação fiscal e vai ter que normalmente voltar os seus serviços para o município A ou mudar definitivamente para o município B. Então isso é uma manobra de evasão fiscal com simulação. Isso é errado, isso é crime. E para poder desconsiderar isso, o fisco usa, por exemplo, o artigo 116 do Código Tributário Nacional, onde diz que o fisco pode desconsiderar o ato ou negócio jurídico quando ele é feito de forma errada, de forma contrária ao que prevê a nossa legislação. Então, assim, ele não vai fazer voltar a filial que criou lá no outro município, no caso do exemplo do ISS, mas ele vai desconsiderar a filial lá, o fisco do município A aqui, e vai cobrar toda a tributação aqui no município A, além de gerar um auto de infração, porque a empresa fez uma simulação do fato gerador em outro município. Okay? Só para ficar bem claro que quando você toma medidas que são ilegais, são erradas, tá? Em vez de você ganhar benefício e pagar menos tributação, o que vai ocasionar é um risco. Esse risco pode levar a uma autuação fiscal e também, inclusive, a responder um processo criminal por fazer simulação, por fazer fraude. Então, muito cuidado ao montar planejamento tributário. O planejamento tributário ele deve ser feito de forma lícita, legal, através de elisão fiscal, ou seja, a gente procurar na legislação a forma que a empresa tem de pagar o menor tributo possível, e aí sim, diante da forma legal, muitas vezes até temos que entrar com ações judiciais, mas tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes, onde não vai ocasionar problema nenhum para a empresa. E para montar o planejamento tributário, como eu falei, é indispensável que você tenha um bom profissional da área de contabilidade, atuando junto com a empresa para montar o planejamento tributário. E também, se possível, para as empresas que podem, ter também um advogado para fazer a área jurídica e dar respaldo à legalidade das operações, onde o contador vai fazer os cálculos, vai fazer as projeções, vai administrar a parte da legislação tributária e a parte jurídica vai olhar tudo isso, analisar e dar um respaldo dizendo se está tudo dentro da lei, se está tudo lícito, se está tudo legal. Então, fazer um planejamento tributário, na realidade, é um conjunto de profissionais que vão trabalhar com a empresa para que se busque a menor tributação possível da empresa, gerando vários benefícios, como a gente falou no início, entre poder reduzir o preço, aumentar margem de lucro, melhorar fluxo de caixa, fazer novos investimentos, entre outros. Além de tudo isso,
O que eu devo fazer? Eu tenho que olhar para dentro da minha empresa quando eu estou montando o planejamento tributário. Eu tenho que ver os fatos que acontecem dentro da minha empresa para poder aplicar a legislação tributária e também escolher o regime tributário. Dentro desses fatos, eu tenho que olhar dentro da minha empresa. Primeiro, estabelecer ou trabalhar com cenários da minha empresa. Como eu falei no início, no planejamento, a gente monta o planejamento estratégico da empresa, onde eu vou criar as metas, faturamento, traçar minhas despesas, fazer o orçamento da minha empresa. Diante disso, eu traço cenários onde eu posso vender mais, vender menos, reduzir produção, aumentar uma filial, entre inúmeras possibilidades que eu tenho com a minha empresa. E nesses cenários, então, eu vou traçar o quê? A tributação que eu vou pagar em cada um deles, estabelecendo uma meta para ser cumprida também dentro do planejamento tributário. Além disso, eu tenho que olhar o quê? Qual que é a atividade ou as atividades prestadas pela minha empresa? Em que legislação tributária eu vou encaixar? Olhar também os produtos e os serviços que eu ofereço para os meus clientes. Olhar lá a classificação, o NCM dos meus produtos, ver a classificação do serviço junto às prefeituras, para poder ter a melhor parte tributária de cada um desses produtos ou serviços. Olhar o número de colaboradores da minha empresa. Se eu tenho profissionais terceirizados, PJs que prestam serviços terceirizados para a minha empresa, tudo isso deve fazer parte do arcabouço do planejamento tributário. Olhar também a margem de lucro dos produtos da minha empresa, margem de contribuição, não só do geral, tá? Margem de lucro e margem de contribuição, não só do geral da empresa, mas o que cada produto meu gera de margem de contribuição e também de margem de lucro. Ver a estrutura física da minha empresa, capacidade de produção, o número de estoque, o tamanho do meu estoque e qual a interferência desse estoque no meu planejamento tributário futuro. Por exemplo, se eu sou uma empresa do Simples Nacional e eu vou migrar no próximo ano, no próximo exercício, para o lucro presumido ou lucro real, e eu tenho o meu estoque ele gerará créditos tributários para quando eu for para o regime normal, presumido ou lucro real. Ou seja, eu vou ter créditos de ICMS, posso ter créditos de IPI, posso ter crédito de PIS e COFINS. E ao inverso, se eu tenho uma empresa que está no regime normal, lucro real ou presumido, e vou levar ela no próximo ano para o Simples Nacional, eu tenho um estoque, esse estoque eu apropriei esses créditos na empresa quando eu fiz a compra, a aquisição dos produtos. E agora que eu vou passar por Simples Nacional, eu tenho que devolver esse crédito para o Estado ou para a União. Então eu vou ter que pagar os tributos referentes a ICMS, PIS e COFINS e IPI que tenham em cima desse estoque. Tudo isso eu tenho que levar em conta ao fazer o meu planejamento tributário. Entre outros fatores ainda que eu tenho que estudar e ter conhecimento da empresa. Por isso que a gente sempre fala, montar o planejamento tributário de uma empresa é caso a caso. Cada empresa tem uma estrutura, cada empresa tem produtos ou serviços diferenciados e cada empresa, dependendo da sua atividade, pode ter uma legislação específica. E para a montagem do planejamento tributário, devemos seguir alguns princípios para formular o planejamento tributário. E esses princípios nos dizem ou nos norteiam o porquê eu devo fazer planejamento tributário na empresa. O primeiro princípio que eu levo em consideração é o princípio da iniciativa. O empresário, ele pode realizar mudanças em sua forma de atuação e no seu patrimônio, sempre respeitando, é lógico, a legislação. O princípio da livre iniciativa quer dizer que o Estado não pode me proibir de eu realizar mudanças no meu patrimônio. E essas mudanças podem fazer com que eu tenha uma tributação menor. O princípio da livre iniciativa, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 4. Outro princípio que eu levo em consideração no planejamento tributário é o princípio da propriedade privada. Como a empresa é uma propriedade privada, o Estado não pode restringir o direito do proprietário de tomar decisões sobre a sua empresa, como, por exemplo, mudar o endereço, abrir ou fechar unidades, mudar o seu ramo de atividade, entre outros. Então, se eu tenho uma empresa, a empresa é minha propriedade, eu posso fazer as alterações nela, desde que ultrapasse os limites impostos pela legislação e também eu não crie simulações falsas em relação à empresa, que daí, como eu disse anteriormente, podem ser desconsideradas pelo fisco.
O princípio da propriedade privada também está previsto na Constituição Federal, no artigo 170, no seu inciso 2º. O princípio da livre concorrência também está previsto na Constituição Federal, no artigo 170, no inciso 4. E por último, no planejamento tributário, que normalmente é o que é mais falado, e que tem uma relevância maior, mas não menos importante também, é a definição do regime tributário mais econômico para a sua empresa. E aí, quando a gente fala no regime tributário, no nosso país, no Brasil, a gente tem 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. E dentre esses 3 regimes, eu tenho que fazer cálculos e estudos para ver onde melhor a minha empresa se enquadra e qual desses regimes tributários vai fazer com que eu tenha uma menor tributação. Se o fisco considerar que o seu planejamento tributário não é correto, que você feriu a legislação e que você fez uma sonegação, uma simulação, uma evasão fiscal, ele vai desconsiderar o seu planejamento tributário, vai voltar a tributação para o que era antes e, inclusive, normalmente vai te autuar e, inclusive, você pode responder daí por crimes contra a ordem tributária nesse quesito. Para fazer essa verificação, o fisco ele pode, não só no caso do planejamento tributário, mas de forma geral, o fisco ele pode solicitar a apresentação de dados e documentos pela empresa. E é dever da empresa entregar essa documentação para o fisco fazer os exames que ele precisa. Isso está amplamente, tem ampla sustentação para isso, para o fisco poder fazer essa solicitação de documentos, e ele está amparado em várias legislações. Uma delas é o artigo 148 do Código Tributário Nacional, que diz que o fisco pode solicitar documentações. Aí por isso que a gente fala que a empresa tem que ter a sua contabilidade em dia. O seu contador tem que fazer a sua contabilidade regular. Sempre que você solicitar um balancete, ele tem que entregar esse balancete para você, porque a contabilidade tem que estar atualizada. E uma vez que o fisco solicite documentações, você tem que apresentar. Normalmente, o que o fisco pede? Ele vai pedir a contabilidade, os balancetes, o último balancete da empresa, vai pedir extratos bancários, podendo pedir dos últimos 5 anos, pode pedir também notas fiscais, documentos, comprovantes de pagamento, e entre outros que fazem parte da empresa e estão normalmente dentro da contabilidade da sua empresa. Okay? E a holding? A holding faz parte do planejamento tributário? Depende. A criação da holding, tanto administrativa, para cuidar da gestão de outras empresas, como a holding patrimonial. Quando eu falo em holding patrimonial, eu estou falando da pejotização do patrimônio de uma pessoa física. Sai a pessoa física e entra uma pessoa jurídica para cuidar daquele patrimônio. Ele é parte atuante, sim, do planejamento tributário. Mas pode resolver todos os problemas fiscais, tanto da empresa quanto da pessoa física? Não. A holding não resolve todos os problemas fiscais. A holding é mais um instrumento que ajuda no planejamento tributário. Normalmente a gente usa bastante a holding para planejamento sucessório, para minimizar, fazer o planejamento tributário na pessoa física, e algumas vezes até podendo constar também do planejamento tributário da pessoa jurídica, principalmente quando eu falo em gestão, para economizar não só tributação, mas muitas vezes para fazer uma economia na gestão da empresa. Então aí eu utilizo a holding. E você tem que ter muito cuidado na hora de criar uma holding para o planejamento tributário, porque muitas vezes ela pode ser uma holding evasiva, onde você está tentando fazer uma simulação, ou encobrir algum fato gerador de tributo. E nesse caso, em vez de você ajudar no planejamento tributário com a holding, você vai acabar piorando a situação da empresa. Onde, como eu falei anteriormente, como está previsto no Código Tributário Nacional, o fisco ele pode desconsiderar essa holding criada e fazer com que você pague a tributação da forma anterior e ainda provoque um auto de infração, uma penalidade e um processo judicial. Então, muito cuidado na hora de montar uma holding. Ela pode ser elisiva, ou seja, pode ajudar no planejamento tributário? Pode. Tudo depende do estudo e do conhecimento, tanto de quem está elaborando um planejamento tributário, quanto do conhecimento da empresa, dos seus diretores e do que pode ser feito para que utilize a holding para que possa baixar a tributação. Diante de tudo o que eu falei aqui, o planejamento tributário, então, ele é importante para poder
reduzir a carga tributária, melhorar a precificação do seu produto, como o tributo pode representar até 30% ou mais, né, do valor de venda do produto, eu trabalhar essa tributação, né, vai ajudar em muito na precificação do meu produto, na hora que eu monto o custo do meu produto, na inserção no markup ou na margem que eu quero trabalhar com o meu produto. Também vai ajudar na lucratividade da minha empresa, aumentando o meu lucro ou aumentando minha margem de contribuição, que serve para pagar aí os custos fixos da empresa. E também pode melhorar o meu fluxo de caixa, porque muitas vezes não é só questão de eu pagar menos tributos, mas se eu conseguir postergar um tributo para pagar ele num período futuro, eu utilizo esse dinheiro agora, trabalho com esse dinheiro na minha empresa, gero receita, gero lucro com esse dinheiro para poder pagar o tributo lá na frente e ainda me sobrar uma margem para que eu possa ou aplicar na empresa, fazer novos investimentos, ou que eu retire isso como lucro para mim durante esse período que eu posterguei o meu tributo. Então, o planejamento tributário ele serve para vários fatores dentro da empresa. Como vimos, então, o planejamento tributário é peça fundamental e importante para todas as empresas. É dever do diretor, administrador, do empreendedor, do dono da empresa realizar o planejamento tributário junto com um profissional da contabilidade e também, se possível, junto com um profissional da área jurídica, para que tenha benefícios na sua empresa, dentre os principais, a redução da carga tributária, a melhora do preço de venda, uma melhor lucratividade e um melhor fluxo de caixa. O conteúdo que a gente tinha para passar é esse. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nos comentários deixe sugestões para que eu possa gravar novos vídeos para ajudar a sua empresa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.